Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu espero que o meu amado amigo Espírito Santo possa nos assentar-nos na sala de aula e que Ele, sendo nosso mentor e mestre, professor, educador, possa nos iluminar os olhos do nosso entendimento, a falar-nos sobre um assunto muito importante. Esse assunto engloba todas as áreas da minha, da sua, da nossa vida. Na verdade, é um assunto não somente para você, mas um assunto para todos os que estão aqui, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte, é para Ele. Diga glória a Deus. Por gentileza, por favor, eu gostaria que você pudesse colocar os seus olhos, a sua mão nos seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Diga comigo, querido Deus, em nome de Jesus, ilumina os olhos do meu entendimento acerca deste assunto, que é o mais importante para a minha vida cristã. Senhor Espírito Santo, tira, eu te peço, tudo que possivelmente possa impedir-me de enxergar a importância de aceitarmos e termos aceito a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Espírito Santo, ninguém a não ser o Senhor é capaz de revelar-nos a Cristo. Usa o teu servo para teu louvor, em nome de Jesus. Diga que sejam abertos neste momento os meus olhos para a glória de Deus. Amém. E aplauda Jesus bem forte então. Deus tem nos levado para seu louvor a muitas visitas, famílias, e para a glória de Deus, muitos que têm aceitado ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas em meados de 2023 anos depois da crucificação de Cristo, no meio de tanta tecnologia, de que aparentemente parece que nós estamos avançando com tanta modernidade, etc., eu me deparei com uma pergunta, e que esta pergunta vem trabalhando no meu coração, numa pergunta que eu fiz a mim mesmo. Essa pergunta que me foi feita é o que vai trazer para nós nesses 2 domingos, sendo que hoje o primeiro domingo, e no próximo domingo, não o encerramento, porque não tem como se encerrar acerca desse assunto. A pergunta que esta pessoa me fez, em meio ao evangelismo que estávamos fazendo ali para a glória de Deus, foi simples, objetivo, mas que traz uma curiosidade para nós cristãos. A pergunta foi esta: pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu disse, pode perguntar. E a pessoa olhou para mim e me perguntou: por que eu devo aceitar a Jesus de Nazaré? Será que eu já não o aceitei? Olha que pergunta. Por que eu devo aceitar ao Senhor Jesus Cristo? Por que eu devo aceitá-lo? Talvez se eu também fizesse a você essa pergunta, talvez você me diria: ora, claro que devemos aceitá-lo. Mas a grande pergunta seria a seguinte: espera ainda, porque verdadeiramente, biblicamente falando, eu não estou falando do ouvir falar, eu estou falando de conhecermos acerca da importância de termos aceitado ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ou termos que aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O que é mais interessante é que nós ficamos em meio termo.
Porque tem pessoas que elas se julgam não ser necessários confessarem ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque são boas pessoas, são pessoas de boas obras, são pessoas em que elas não fumam, não bebem, não se drogam, não andam em festas, em bailes, andam como verdadeiros cristãos, como verdadeiros crentes. E é algo impressionante, porque essas pessoas, elas já acreditam que por conta disso não precisam aceitar a Jesus Cristo. Quantas pessoas elas mesmas não dizem com suas próprias palavras: olha, para falar a verdade, eu só não sou da igreja, mas sou como se fosse um crente. Por quê? Porque eu não fumo, eu não bebo, não vou para as festas, eu procuro viver uma vida direita, quer dizer, eu não faço mal a ninguém. Muitas são das pessoas que chegam ao ponto de falar o que eu acabei de lhe dizer. Será que essas pessoas, por tão boas que são, será que elas não precisariam aceitar Jesus? Ou será que somente aqueles que dizem assim: não, eu fumo, eu bebo, eu na verdade estou envolvido em meio às drogas, na verdade eu ando em lugares que ninguém deve andar, eu tenho certas práticas que muitos não é necessário nem falar, eu sei que eu preciso aceitar sim a Jesus Cristo. O bem da verdade é que a Bíblia Sagrada nos diz que ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, disse que ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo por ser bom. Ninguém é salvo porque ajuda um, ou ajuda dois, ou ajuda três, ou pelas esmolas que tende a esmolar. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a nossa bondade, a nossa justiça é como trapos de imundícia que não valem nada. A Bíblia Sagrada diz que as nossas obras entorpecem o nosso entendimento. A Bíblia diz que o homem jamais irá conseguir salvar-se a si mesmo. Por isso que Deus providenciou-nos o meu, o teu, o nosso Salvador. Os requisitos para salvar-se a si mesmo são altíssimos e nunca jamais nenhum de nós conseguiríamos cumpri-los. A única pessoa capaz de cumprir todos os requisitos em que Abraão não conseguiu, Moisés não conseguiu, Estevão não conseguiu, ninguém conseguiu, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cumpriu os protocolos, esses cumpriu os requisitos, a fim de que agradasse a Deus naquilo que era discernente ao sacrifício na cruz, a crucificação, o martírio, a morte, o sepultamento, a ressurreição, para que então nele nós pudéssemos encontrarmos a salvação. O que é mais interessante, que perguntas como essas, vira e volta, você se depara por aí. Talvez você conheça pessoas que elas dizem assim: olha, para falar a verdade, a única diferença que eu tenho de uma pessoa que está na igreja é porque eu não estou na igreja, mas a minha vida é de casa para o trabalho, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, pago as minhas contas. Eu sou uma pessoa que não saio por aí falando do A, falando do B. Pelo contrário, eu olho para a minha vida e sei que o meu telhado é de vidro e jamais vou querer jogar pedra no telhado de ninguém. É impressionante como vira e volta você encontra pessoas com esse ar de pensamento. Talvez você tenha uma certa dificuldade até de trazer familiares seus, parentes seus, para estarem aqui assentados ouvindo a palavra de Deus, porque os tais também têm esse argumento. Não, para falar a verdade, olha, o único mal que eu faço a mim mesmo, é tomar minha cervejinha, mas eu só tomo em finais de semana, e nem tomo para ficar bebo, eu tomo ali só mesmo por esporte, e eu não acredito que por conta disso eu não irei para o céu. Quer dizer então que para mim poder ir para o céu, eu tenho que agora me tornar-me um crente? O que é interessante é que, por outro lado também, muitos que, tendo aceitado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda parece que não entenderam os benefícios que na verdade receberam. Meu Deus, eu estou lhe falando diante do Espírito Santo.
Eu não digo 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Existem crentes que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, que mudaram sua forma de vestir, mudaram o comportamento, mudaram até lugares em que outrora antes andavam, mudaram a ter amizades, mas que infelizmente ainda hoje precisam de antidepressivo para ver se conseguem dormir. É impressionante como existem cristãos, existem crentes que dizimam, que ofertam, que são fiéis a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, mas que também, por outro lado, andam numa profunda depressão. É impressionante que, se nós formos colocarmos na balança, de um lado nós temos aqueles em que ainda não aceitaram a Jesus, porque acreditam impiamente que não é necessário, porque já nasceram com Deus. Biblicamente falando, eu lhe digo, em que uma criança até os 7 anos de idade realmente não precisa confissão de pecados e nem aceitar a Jesus como seu Salvador, porque a Bíblia diz que até os 7 anos de idade tal criança é pura aos olhos de Deus. A salvação desta criança está garantida. Ela não sabe discernir entre o bem e o mal, mas após os 7 anos de idade, começa a vir então a sua mentalidade, e aos poucos você vai percebendo na sua filha, no seu filho, algumas mudanças de comportamento, se torna mais esperto, se torna até mais interativo, e aquilo vai te chamando a atenção. Menina, onde foi que você aprendeu a mentir? Menino, onde foi que você aprendeu isto? Quer dizer, aquilo que você começa a perceber que antes aquela criança não tinha. Mas biblicamente falando, após esses 7 anos de idade, sim, é necessário. O que é interessante é que quando você começa a se perguntar, mas espera ainda, então por que devemos aceitarmos a Jesus de Nazaré? Será que aceitamos a Cristo, então nós temos o outro lado da moeda? Será que aceitamos a Cristo é tornarmos-nos religiosos? É isso? Será que o ato de aceitarmos a Cristo é o referido, chamado lá fora, tornar-se crente? Será que aceitarmos a Cristo é isto? É que a partir de agora nós fomos taxados de crente porque acabamos de aceitarmos a Cristo? O bem da verdade é que, talvez com todo respeito, se eu perguntar a muitos aqui, ou perguntar a outros lá fora, por que devemos aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo, muitos terão meio que uma certa dificuldade para falar. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz, e que nos é necessário sim aceitarmos a Cristo, mas nós não estamos aqui para empurrarmos a Cristo de garganta abaixo na vida de ninguém. Nós temos que descobrirmos quais são os benefícios e o porquê que eu, Onassis, você Maria, você Pedro, você Elizabeth, você seja lá você quem for, precisa também, assim como todos os demais na Bíblia, precisaram conhecer a Cristo. É interessante que a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, a Bíblia Sagrada diz: mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Veja o que a Bíblia diz: mas a todos o quantos o receberam. A Bíblia Sagrada diz que todos nós nascemos sem Deus no mundo. A Bíblia Sagrada diz também que todos nós nascemos na condição de criaturas de Deus. Sim, a Bíblia diz que nós nascemos na condição de criatura de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, nós agora, para a glória de Deus, nos tornamos filhos de Deus por adoção por Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. O que é mais interessante é que a Bíblia diz: mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder. Nós recebemos poder quando aceitamos Jesus de Nazaré. Deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. A palavra feitos vem de quem está criando algo, como que alguém está trabalhando em algo, e é justamente isso que vai acontecendo na nossa vida. Mas a todos o quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem,
de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Quando você vai no Velho Testamento, você fica de boca aberta, parece uma novela, cheio de expectativas, porque todos na Bíblia querem conhecer o seu nome. Você vê Moisés dizendo: mas quando me perguntarem quem te enviou, que nome eu direi? E ele disse: por que queres saber o meu nome? Você vai ver Jacó lutando com um anjo, e Jacó está mais preocupado em saber que nome é, do que mesmo a dor que estava sentindo na juntura da coxa, porque Jacó também perguntou: qual é o teu nome? Abraão, em um certo momento em que está expulsando as aves de rapina de sobre o sacrifício que estava sobre o altar, também fez esta pergunta: qual é o teu nome? Meu Deus, se eu for ilustrar, é impressionante dizer que até Davi também perguntou várias e várias vezes: me diga o teu nome. Todos os da Bíblia, no Velho Testamento, assim o quiseram, desejaram conhecê-lo pelo seu nome. Mas ele sempre dizia: por que queres saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso, é príncipe da paz. E aí ele vai nos dar os 7 nomes redentores. Mas quando chega o Novo Testamento, Jesus nos traz uma realidade que fica como se fora do comum, é surreal, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus de Nazaré diz assim: Pai, enquanto eu estive na terra, guardei-os em teu nome, e eu os revelei o teu nome. E ele vai dizer que em nome dele se expulsa-se demônios, em nome dele se cura os enfermos, em nome dele se trava batalhas, em nome dele, em nome de Jesus. O que é mais interessante é que nós sabemos muito bem que existem requisitos, e os primeiros requisitos para que nós possamos aceitarmos ao meu, seu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que todos nós precisamos reconhecermos que somos pecadores. Enquanto não reconhecermos que somos pecadores, não há necessidade de aceitarmos a Cristo, porque eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico a ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu sou de casa para o trabalho, e do trabalho para casa, e vou à minha igreja, e lá eu levanto as mãos, e eu adoro a Deus. Eu não acho necessidade de ter de confessar a Cristo, porque na verdade eu já nasci com Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz o contrário. A Bíblia diz que todos os que nasceram destituídos de Deus. Não há um ser humano no universo, um ser humano na face da terra, que tenha nascido de pai e mãe, que tenha nascido de ordem natural, que por melhor que seja, por mais bom que seja, que não tenha nascido sem Deus, que não tenha nascido sem Cristo. Por isso que, para a glória de Deus, eu acredito que é sim uma das mensagens mais importantes que nós podemos escovarmos o nosso espírito e relembrarmos no nosso coração. Os que ainda não entenderam o passo que tiveram de terem aceitado a Cristo e seus benefícios. E há outros que ainda não entenderam que mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo ótimas pessoas, pessoas maravilhosas, pessoas excelentes, mas que também precisam passar, cumprindo o protocolo que Cristo estabeleceu, e que nós vamos ver na Bíblia, e que nós precisamos aceitarmos a Cristo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro e João está dando testemunho acerca da pessoa de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia Sagrada diz assim: e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação. Está se referindo à pessoa. Então não há ninguém que eu possa substituí-lo. Não há ninguém que possa substituir a Cristo, porque a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Nenhum outro nome há. Ele ainda diz mais: dado entre os homens,
dado entre os homens, anunciado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pelo qual devemos ser salvos. Vamos entendermos isso então. E em nenhum outro há salvação. Bem, se em nenhum outro há salvação, então nós não podemos salvarmos a nós mesmos. Sim, você é uma excelente pessoa. Sim, você é uma boa mãe, um excelente pai. Sim, você é uma pessoa extraordinária. Sim, você é uma pessoa fabulosa. Sim, você é uma pessoa maravilhosa. Mas eu tenho que lhe dizer a verdade, que por melhor que você seja, você não tem como salvar-se a si mesmo. Você não pode salvar-se pelas suas obras, porque se nós pudéssemos nos salvarmos pelas nossas obras, então nós tornaríamos a cruz de Cristo desnecessária. Então cumpriríamos os requisitos, então bastaríamos esmolarmos as pessoas, bastaríamos ajudarmos os necessitados, bastaríamos socorrermos os que precisam de socorro, então nós cumpriríamos todos os requisitos. Então agora eu vou comprar cestas básicas e vou matar a fome de quem tem fome, eu vou comprar água e vou acabar com a sede de quem tem sede, e com isso eu estarei bem comigo mesmo. Sim, a Bíblia diz que havemos de fazermos as boas obras, mas eu não falo acerca de ajuda, eu falo acerca de salvação. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Debaixo do céu nenhum outro nome há. O Senhor Jesus Cristo uma certa vez disse que ninguém poderia salvar a humanidade sem que do céu não tivesse vindo para salvá-lo. Nenhum outro nome há. Então não adianta ficarmos escacaviando, porque por mais que seja ou tenha sido boa aquela pessoa, ela não cumpriu os requisitos, porque até então só ele ressuscitou, e para ele ter ressuscitado, ele não poderia ter pecado, ele cometido pecado. A Bíblia Sagrada diz que ele em nada pecou. A Bíblia diz que não houve dolo na sua boca. A Bíblia diz que não houve falsidade nos seus lábios. A Bíblia diz que não houve julgamento em suas palavras. A Bíblia diz que a ninguém ele julgou, a ninguém ele condenou, a ninguém ele apontou. Pelo contrário, a Bíblia diz que lhe trouxeram uma mulher em que todos esperavam com que ele a condenasse, e todos estavam tomados de pedra, e ele olhando para todos disse: ei, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, e todos abandonaram as pedras. Por outro, a Bíblia diz que veio homens leprosos, homens indignos, que ele, como sendo quem ele era, não podia recebê-los, mas ele não se importou com isso, ele simplesmente o curou a todos. A Bíblia diz que ele sentou-se no poço de Jacó, e havia uma samaritana, em que se havia uma intriga entre judeus e samaritanos, mas ele passou por cima desse protocolo da intriga. Pelo contrário, a Bíblia diz que esta mulher tornou-se uma grande evangelizadora do seu tempo em Samaria. O que é mais interessante é que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos sermos salvos. Buda não pode salvar. Ninguém pode salvar a humanidade. Eu não tenho como salvar-me a mim mesmo. Você não tem como salvar-se a si mesmo. A salvação só está em Jesus de Nazaré. O que é interessante é que esta verdade, o inimigo luta ferozmente para que possa ser exterminada da face da terra. A Bíblia diz que um certo dia os centuriões, a Bíblia diz que os sacerdotes, a Bíblia diz que os sumos sacerdotes, sabendo que o seu corpo desaparecera do sepulcro, botou a mão no bolso e pagou aos soldados para que saísse espalhando a notícia que o corpo dele tinha sido roubado, mas que ele não teria ressuscitado. Ainda hoje Satanás, o diabo, ele está falando aos ouvidos das pessoas: não, ele não ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, e ele vive, ele reina, e este é o porquê de você estar aqui nesta noite.
O que é interessante é que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3. A Bíblia aqui nos fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. A nossa justificação não é pelas obras, mas sim pela fé. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. A Bíblia Sagrada diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. O que é interessante é que logo após a Bíblia diz destituídos. Diga comigo, destituídos. Você não pode destituir uma pessoa se não a destituir de um cargo. Então, na verdade, nós tínhamos um cargo. Escute o que eu vou lhe dizer agora pelo Espírito Santo. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você interne isso. O diabo quer que você fique muito longe disso. A Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. A palavra destituído quer dizer tirado de um cargo. Que cargo era esse que nós tínhamos? No livro de Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A Bíblia Sagrada diz que Deus disse ao homem que o homem domine sobre as aves do céu, que o homem domine sobre os peixes dos mares, que o homem domine sobre os répteis sobre a terra. A única coisa a quem Deus não deu ao homem o domínio foi sobre outro homem. Deus não fez o homem para dominar outro homem. Porque quando o homem domina outro homem, ele está como querendo dominar a natureza de Deus. Por isso que você precisa receber salário para trabalhar para alguém. Porque se for de graça, você não vai trabalhar. É feito um jogo de troca, é uma moeda de troca. Você vem trabalhar para mim, eu te pago. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que Deus então nos constituiu herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e pela graça somos salvos. Então Deus deu-nos poder e autoridade. Deus deu-nos domínio sobre as aves do céu. Deus deu-nos domínio sobre os répteis da terra. Deus deu-nos domínio, mas por conta do pecado, isso foi destituído, isso foi arrancado, isso foi tomado. E por que isso teve que acontecer? Porque teve de acontecer, porque aconteceu no céu. Um anjo chamado Lúcifer, portador da luz, um anjo de grande grandeza, um certo dia rebelou-se contra Deus, e assim como o homem também foi tirado do jardim do Éden, também Lúcifer foi também expulso do céu, do grande jardim. Infelizmente o homem cometeu pecado, assim como Lúcifer também pecou, e ambos foram destituídos dos seus cargos. Porém Lúcifer pecou sabendo como é que é a morada celestial. O homem pecou sem que sequer soubesse de como é o céu. Não há perdão para Lúcifer, porque Lúcifer não tinha um corpo para pecar. Ele era espírito, e como espírito ele era forte. Ele podia dizer não à rebelião, ele podia dizer não ao pecado, ele podia dizer não, mas ele não disse. Ele cedeu à tentação. Porém, infelizmente, Adão e Eva, ao ser tentado por ter um corpo, cedeu à tentação, e por conta disso tornou-se carne. Por conta disso foi destituído, foi tirado de dentro do jardim do Éden, e o maior vazio do homem agora foi revelado. Com isso o homem percebeu que estava nu, e
procurou providenciar para si mesma as suas próprias vestes, mas as suas vestes não lhe cabiam bem. E aí a Bíblia diz que vai haver então a primeira matança, e o primeiro sangue a ser derramado sobre a terra. Quem derramou não foi Caim matando Abel, o próprio Deus derramou sangue sobre a terra. Ele pegou o cordeiro e ele emolou o cordeiro, ele derramou o sangue do cordeiro, ele então teceu as roupas através do couro de um cordeiro, então colocou e vestiu o homem e a mulher. Com isso então nós entendemos por que nós não andamos pelados. Nós não andamos pelados, não é porque não queremos andarmos pelados, nós não andamos pelados porque todos pecaram. E se você quer dar uma olhadinha para o seu irmão, você vai ver que ele ainda hoje está procurando roupas para tampar a sua nudez. Uns usam terno, outros usam jaquetas, outros usam calças. De alguma forma nós sempre vamos estarmos procurando tampar a nossa nudez. Com isso, meus amados irmãos em Cristo Jesus, Deus então teve a tecer e fez com que o homem então tampasse a sua nudez. Então veio sobre o homem o primeiro vazio, o vazio da presença de Deus, e eles começaram a procurar preenchê-lo de tudo quanto é forma e maneira e jeito. Como ainda hoje, infelizmente, nós seres humanos. É interessante que você, quando ler a Bíblia, você vai ver que toda viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Escute o que eu vou lhe dizer agora, porque talvez para muitos é novo, mas é importante. Você já percebeu que não falta um dia só? Vê se você entra dentro de você e entende o que eu vou lhe dizer agora. Vocês já perceberam, vocês já notaram que por mais feliz que seja o seu dia, parece que existe um minuto, um segundo no minuto, uma fração de segundo no minuto, que de repente, por mais dinheiro que você tenha no banco, por melhor carro que você tenha na sua garagem, por melhor roupa que você tenha a vestir, ou esteja vestido com ela, por melhor que esteja o seu casamento, por melhor que esteja o andar da tua casa, você já notou, já percebeu que existe um momento que parece que a gente sente assim um vazio, uma tristeza, e tudo isso é como se não tivesse tanto sentido e importância para nós. Quem aqui já percebeu isso? Todos os dias isso acontece conosco. Todos os dias, minha amada irmã. Sim, eu procurei em Deus com muita oração para saber por quê. Porque esteve momento na minha vida, servos de Deus, que eu entrava em colapso comigo mesmo. Eu dizia: Deus, eu estou muito bem, eu gozo de uma saúde perfeita. Há mais de 27 anos que eu não ponho meus pés dentro de um hospital. Há mais de 27 anos que eu não sei o que é sentir uma dor, que eu não sei o que é estar doente. Eu não estou me glorificando com isto, porque eu sei os benefícios de ter aceitado a Cristo. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho a sentir alguma coisa, ou é nos joelhos, por ficar muito tempo de joelho orando, é algo que eu provoco o meu corpo, é outra coisa de viver uma vida doente. Mas aí sempre aquela tristeza, sabe? Nossa, eu sou um pastor, eu sou um crente, eu leio a Bíblia, eu subo o monte, eu jejuo, eu me policio, mas por que tem hora que eu não encontro motivo? Eu tenho um carro para andar, eu tenho uma bicicleta escorada lá em casa se eu quiser andar, eu tenho uma igreja para a glória de Deus, eu tenho ovelhas lindas para pastorear, ah meu Deus, eu tenho os meus filhos lindos que Deus me deu. Mas tem hora, eu não sei com você, eu não sei não, eu sei que com você é a mesma coisa. Tem hora que bate, sabe, aquele vazio, bate aquela tristeza, tudo deixa de ter sentido, tudo deixa de ter importância, e você às vezes não sabe nem explicar quando alguém te pergunta. Você não sabe explicar para o teu marido, ele pensa que você está com raiva dele. Você não sabe explicar para a tua esposa, ela pensa que você está com raiva.
Você não sabe explicar para as pessoas da sua casa, e é uma fraçãozinha de segundo, uns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, mas dar aquele vazio, sabe, aquela tristeza. Isso eu lhe digo que acontece com todo ser humano. Não adianta você dizer que não acontece com você, porque acontece. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia do céu, e na viração do dia Deus vinha ter para com Adão e Eva. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É nesse espaçozinho pequeno que veio pensar de se suicidar. E aí onde Satanás entra para impor a depressão. E aí onde Satanás entra e implanta desejos, dos quais nós achamos que, se procurarmos de alguma forma preenchermos esse vazio, nós nos sentiremos melhor. Então já sei, eu vou correr para o copo de cerveja, e eu vou me embriagar, e eu vou ficar feliz com isso. Mas logo depois a embriaguez vai embora, e a tristeza está lá, e ela não foi-se embora. Não, eu já sei, eu vou então tomar remédios, e eu vou tomar, e você fica grogue, você fica entorpecido. Mas você vai ter um momento que vai ter que ficar desmamado, você vai ter que ser desmamado, porque o médico vai dizer: você não pode viver a vida inteira tomando isto. Então você vai ser desmamado, e quando você começa a ser desmamado, então aos poucos o remédio vai se esvaindo, vai indo embora, perde o domínio sobre o seu cérebro, perde o domínio sobre a sua mente, perde o domínio sobre o seu corpo, e agora você tem alguns vislumbres de que está bem. Eu estou bem, mas algo acontece e aciona o gatilho mais uma vez, e lá se vem o vazio mais uma vez. E então de repente você é tomado de uma grande tristeza, você de repente é tomado por um grande vazio, e lá se vai você voltar toda a estaca zero de novo. Esta tristeza, este vazio, é por conta de que, infelizmente, por conta de que todos os dias, infelizmente, Deus não pode mais fazer o que Ele podia fazer antes, em que Ele vinha e descia, e Ele então tinha comunhão com Adão e comunhão com Eva. Isso que eu estou lhe dizendo é bíblico. Quem nunca não já se sentiu-se vazio aqui? Quem nunca procurou preencher esse vazio? Quem não está ainda, talvez me perdoe, tentando procurar encher este vazio? E fica como que se estivesse rodando em círculo na própria vida. Porque todos pecaram, diz a Bíblia Sagrada, e destituídos estão da glória de Deus. Existe uma diferença entre a glória de Deus e a graça de Deus. A glória de Deus é o seu resplendor, é o que envolvia Adão e Eva. A graça de Deus é a graça de Jesus Cristo, em que nós fomos alcançados, e por meio dele somos salvos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados, glória a Deus por isso. Sendo justificados, escute esta palavra, sendo justificados, porque aquele que nos justifica é justo. Aquele que te justifica é justo. Aquele que te justifica, ele é justo, e por ele ser justo, ele pode te justificar. E a Bíblia diz aqui: sendo justificados gratuitamente, de graça, completamente, totalmente, inteiramente de graça. Meu Deus, por tudo você pode comprar ou pagar,
Mas você não tem como, por mais dinheiro que você tenha, ou por menos dinheiro que você tenha, você nunca jamais terá em si condição alguma de utilizar este dinheiro e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me justifique, e eu estou passando a chave da minha casa para o Senhor, eu estou passando aqui a chave do meu carro para o Senhor, e Deus vai dizer: de nada disso me tem valia, porque eu não posso usar nenhum desses bens materiais. Pelo contrário, lá no começo eu me fiz pobre, eu me abstei de todas essas coisas para vos tornar rico. Isso é preciso vocês terem. Vocês precisam ter uma boa casa, porque aqui no céu vocês não terão de pagar por aluguel. Aqui no céu vocês não precisarão de ter roupas para vestir todos os dias. Então essas coisas vocês precisam aí embaixo. Nós somos justificados gratuitamente, de graça. De graça. Completamente de graça. Por isso que não adianta você querer utilizar a moeda da troca. Eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que não faço nada de mal a ninguém. Nada disso diante de Deus justifica, por mais que você queira, ou por mais que você intente no seu coração. Nada disso, absolutamente nada disso irá a mim, a você, a nós nos salvar. Nós temos que sermos pessoas justas, nós temos que sermos pessoas corretas, se nós não quisermos pagarmos diante dos homens. É caráter, é personalidade, mas a Bíblia Sagrada diz aqui: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga: redenção. Sim, a palavra redenção vem de redimir, restaurar, redaguir, recompensar, restituir. O re do prefixo, por exemplo, eu vou recuperar essa caixa. Em outras palavras, nós, quando aceitamos a Cristo, nós passamos pela redenção, pela graça de Jesus Cristo. Jesus tende a nos remodelar, redenção, restaurar, restituir. Tudo é com re. Quando na verdade Satanás veio para matar, roubar e destruir, desabar, desmontar, destronar, tudo com des. Quando Deus vem restituir, Satanás vem para destruir. Por isso que ele quer destruir a sua comunhão com Deus, por isso que ele quer destruir a sua intimidade com Deus, por isso que, se for possível, ele te pode oferecer céus e terra, mas nada é dele, e logo ele toma tudo de volta. Sim, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, escute o que eu estou lhe dizendo, que parece aqueles tipos de pregação em que não nos animamos com ela, mas eu lhe garanto que dificilmente nós podemos darmos um só passo em Jesus Cristo se não entendermos a importância de termos aceitado e o porquê devemos aceitarmos a Jesus de Nazaré como nosso Salvador. Versículo de número 25: a qual Deus propôs para propiciação pela fé. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propôs. Então eu quero propor a vocês um negócio. Preste bem atenção. Eu quero propor a vocês um negócio. Então vamos fechar esse negócio. Então eu estou propondo a vocês. Então eu vou propor a vocês: ei, você poderia por favor pintar esta igreja? E você me diria por quanto? Então eu estaria propondo a vocês um valor. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Deus propôs por propiciação pelo seu sangue. A palavra propiciação você encontra no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem, ele tinha que criar o seu próprio animal. Leia o Velho Testamento, leia sobre os sacrifícios, leia por que Deus aceitou a oferta de Caim, mas não aceitou. Veja por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas abraçou a oferta de Abel.
Porque Caim não teve sacrifício algum em relação à sua oferta, porque ele simplesmente foi lá e pegou qualquer coisa, ele não cuidou, ele não cultivou, enquanto que Abel não. Abel cumpriu a propiciação, e na propiciação, escute, olhe para cá por favor, na propiciação, aquele que ofereceria um animal para sacrifício, para perdão de seus pecados, pode ler, eu lhe juro perante o Deus que eu sirvo, leia Gênesis, leia Êxodo, leia Levítico, principalmente o livro de Levítico, leia Deuteronômio, leia, você vai ver, realmente isso é verdade. Aquele que haveria de sacrificar, aquele que haveria de imolar o animal, teria que criar o mesmo, teria que ter todo o trabalho. Ele não poderia ter uma só mancha. Dá para você imaginar a dificuldade de se criar um animal que não podia quebrar a pata, que não podia sofrer um arranhão, que não podia ter sequer uma cicatriz. Dá para imaginar o tamanho do trabalho? Você teria que quase que 24 horas estar dentro do estábulo. Você teria que quase que 24 horas estar de olho naquela ovelha. Olha, não pode, não tem como. É muito difícil. Porque a Bíblia diz que o sacrifício tinha que ser sem mácula, sem defeito. Só que aí o que é interessante, você sabe o que é? É que todos nós, talvez você já deve ter passado por isso, ou conheça pessoas que passaram por isso, ou passam por isso. E se eu estiver errado, você me corrija. Só que os animais, quando eram levados ao sacrifício, eles não tinham a opção de dizer não quero ir. Eles não podiam dizer eu não quero ir. Eles eram levados como ovelhas ao matadouro, sem saber o que iria acontecer com eles. Eles eram levados, manietados, amarrados, e eles eram levados ao lugar da propiciação, e ali eles eram degolados, e eles se batiam todos. Só que aí, eu não sei você, mas eu já vi vários casos assim. Eu já vi vários casos assim. Talvez você já deve ter participado de uma matança. Matança que eu digo de animais. Talvez há pessoas aqui que dizem mais ou menos assim: Deus me livre, meu pastor. Pastor, se eu ver aquela ovelha sendo morta, nem a carne dela eu como. Me dá uma pena, pastor. Me dá uma dor. Talvez você, se vê alguém matando uma galinha e vendo ela se batendo toda, talvez você diga: pastor, nem do caldo eu tomo. Aquilo fica na minha cabeça que eu nem o caldo eu tomo. Talvez você conhece pessoas em que dizem assim: ei, vamos para uma festa, lá vai matar um porco, lá vai matar um carneiro, e a pessoa pergunta: mas me diz uma coisa, quando nós chegarmos já vai estar morto ou vai matar quando a gente chegar? Não, quando a gente chegar. Pois faz o seguinte, vai na frente e mata, depois eu vou. E aí você pergunta: mas por que, criatura? É bom é ver a matança. Não, me dá uma dó, me dá uma pena tão grande. Você sabe o que é pior em tudo isto? É que eu já vi casos de porco, de ovelha, por conta de que alguém, ao ver aquela matança, sentir tanta dor daquele animal, em que a cabeça quase que ficava estraçalhada. Batia e batia e batia, e o bicho se movia, se removia para um lado e para o outro. Eu não sei se alguém aqui já presenciou isso. Alguém aqui já presenciou isso? Ali, aqui, ali também, ali também, ali também. É verdade. Ei, vocês estão aqui? Por que isso acontece, irmão Jerônimo? Porque, meu amado irmão Jerônimo, naquele momento nós transferimos o nosso sentimento para o animal. Você não quer, mas acontece, você transfere aquele sentimento para aquele animal.
É como se aquele animal ali naquele exato momento percebesse, sentisse no clima que você não quer que ele seja morto, que você não quer que ele passe por aquele martírio, que você não quer que ele leve aquela facada, não quer que ele leve aquela machadada. E tem uns que chegam a ter que ser morto no tiro, porque bateram na cabeça, foram lá e passaram com a faca, e o bicho ainda assim ficou espumando sangue e se batendo todo, e alguém lá no quarto chorando: morreu? Ainda não. Mas por que não morreu ainda? Porque está com pena, criatura. Eu estou lhe contando tudo isto porque o animal vai sem saber de tudo o que vai lhe acontecer. Porém, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e Ele disse na sua palavra: ninguém tem poder de tomar a minha vida, eu a dou porque eu a quero. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo vai estar agora sendo enviado para o lugar de propiciação, de sacrifício. E olhe para cá e veja porque eu lhe contei essa simples história. Porque ele está na cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário ele já passou por todo o martírio, já o esbofetearam, já fizeram de tudo com ele, já lhe chicotearam, já lhe deram chute, já lhe cuspiram, já lhe despiram, já colocaram coroa de espinho na cabeça, já perfuraram seus pés e suas mãos, já o pregaram na cruz. E de repente ele olha para baixo, e lá embaixo está a sua mãe chorando, e lá embaixo estão os seus apóstolos chorando, e lá embaixo está Maria Madalena chorando, e todos estão com dó, e todos estão com dó dele, e estão transferindo para ele os seus sentimentos. Mas de repente ele olha para eles e diz: ei, não chorais por mim, mas chorais por vós mesmos, porque eu não preciso da pena de vocês, eu não preciso do coitadismo de vocês. Foi para isso que eu vim, para ser substituto, para fazer o que vocês nunca conseguiriam fazer. E aqui eu estou vencendo o diabo por vocês, e aqui eu estou dizendo a Satanás que hoje eu restituo a autoridade que ele tomou de vocês, e aqui eu restituo o poder que Satanás roubou de vocês, e aqui eu restituo o cargo de filhos de Deus que Satanás roubou de vocês. Eu não preciso da dor de vocês, eu não preciso da pena de vocês. O que eu preciso é que vocês reconheçam que vocês andem com autoridade, que vocês velem pelo sacrifício que eu estou cometendo na cruz, a fim de que vocês se tornem um só e vencedores em mim, através da vida de vocês. Oh, glória a Deus por isso. Sim, é verdade. É tanto que pela propiciação, pelo seu sangue. Porém é impressionante dizer que estão duvidando se ele realmente morreu ou não. E agora eles vão até ele e o transpassam com uma lança. E o tendo transpassado com a lança, a Bíblia diz que água saiu de dentro dele, porque já não tinha mais uma gota de sangue para ser derramada, já não tinha mais nada, absolutamente nada. O que é interessante que eu estou lhe contando isto, porque para a glória de Deus, a Bíblia Sagrada diz, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Sim, eu vou ler de novo, e eu vou encerrar, porque olha o que é que ele diz: a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Por que, meu Deus do céu, por que
tem pessoas que parecem serem mais privilegiadas uma do que as outras? Por que tem uns que pecam mais, outros pecam menos? Será que Deus olha para um e olha para outro com diferencial? Não, porque o critério é o mesmo para todos. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: o critério de Deus é o mesmo para todos. Veja o que a Bíblia diz: remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você já imaginou se Deus fôssemos como nós? Quantas pessoas já não lhe fez raiva e você disse: ah, queria tanto que morresse? Você já imaginou? Meu Deus, talvez você já teria matado a metade do universo. Sim, dá para você imaginar. Pare um pouco para pensar. Porque a pessoa foi injusta contigo, a pessoa prometeu e não cumpriu, a pessoa te caluniou, a pessoa te difamou, a pessoa fez pouco de você, você ajudou e a pessoa simplesmente foi ingrata contigo, e você diz: rapaz, como é que uma criatura dessa, meu Deus do céu, e de repente você diria: nossa, olha, pois é, mas só que Deus não é assim, porque Deus diz sobre a paciência de Deus. Sobre a paciência de Deus. Mas o que eu quero encerrar aqui, no nome do Senhor Jesus, é falando sobre a remissão dos pecados, sobre a remissão deles. Nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos. E como tendo sido redimidos para a glória de Deus, não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa a vida que você levou, ou a vida que você está levando agora, porque Deus, através de Jesus Cristo, tende a nos redimir. Por outro lado, você tem o diabo que nos acusa de dia e de noite. Você tem o diabo que nos sentencia de dia e de noite. Nós temos o diabo que nos aponta e que nos acusa e quer nos fazer sentir-nos mal. E parece que não há perdão pelos pecados que nós cometemos. E nós ficamos nos sentindo um aquém, um ninguém. E de repente o diabo olha para mim, olha para você e diz assim: quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Você não é um ninguém. Você é aquele que não pode ver um copo de cerveja e você corre para cima dele. Você é aquele que não pode ver um momento que você já está de olho na pornografia. Quem você pensa que você é? Vira e volta eu lhe encontro falando mal do seu próximo. Vira e volta eu vejo você acusando o seu próximo. Vira e volta eu vejo você enganando outras pessoas. E o diabo nos acusa de todos os jeitos, e te acusa para aquilo e te acusa para ali, e aquilo te faz sentir-se mal. Mas só que para a glória do nosso Deus, você se lembra do que o apóstolo Paulo disse na sua palavra, quando Paulo disse acerca da justificação, acerca da remissão dos meus, dos teus, dos nossos pecados, quando a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Louvado seja Deus por isso. Oh, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: essa é a primeira parte. Que Deus te abençoe. Tchau.